Olá, eu sou a Maria Estela Calças e começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara Municipal e também confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a nossa cidade. No programa de hoje, você vai ficar sabendo sobre a prorrogação do programa que dá desconto nos juros para as pessoas que têm dívidas com a Prefeitura. Teremos também entrevistas sobre as inscrições para o vestibular da FATEC. Tem muitas vagas aqui para Rio Preto. E você vai conhecer um projeto que, com a reciclagem de tampinhas plásticas, salva animais e cuida do meio ambiente. A gente começa conferindo as propostas que foram protocoladas na Câmara de Rio Preto nos últimos dias. Quem traz essas informações é a Mariana Dyer com o Boletim Legislativo em Pauta. Olá, vamos falar agora sobre os projetos que foram protocolados aqui na Diretoria Legislativa da Câmara de Rio Preto nos últimos dias. A vereadora Cláudia de Júlio enviou o projeto de lei que dispõe sobre a coleta de dados de animais domésticos nos novos loteamentos de planos governamentais. O vereador Paulo Paulera também protocolou o projeto nesta semana. A proposta é para declarar de utilidade pública municipal o Centro de Estudos e Difusão do Espiritismo Religioso. Também chegou à diretoria legislativa da Câmara projeto do presidente vereador Pedro Roberto. O projeto altera a lei que dispõe sobre a isenção de impostos e taxas no município, incluindo na lei as cooperativas de ensino e as cooperativas de trabalhadores de coleta seletiva de materiais recicláveis, de produção de vestuário e produção em panificação e afins. E projeto de resolução do vereador Pedro Roberto dispõe sobre a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes aqui na Câmara Municipal. Os vereadores também protocolaram dezenas de requerimentos e indicações. Entre eles, pedido do vereador João Paulo Rilo para o Conselho Municipal de Saúde encaminhar manifestação informando as medidas adotadas diante da superlotação dos leitos para tratamento da Covid-19, reclamações sobre demandas extras da Covid e sobre a interrupção de atendimento nas unidades básicas de saúde fechadas pelo governo municipal. O vereador Marinho encaminhou um requerimento para o governo do estado de São Paulo. O objetivo é para que Rio Preto seja incluída na pesquisa da vacinação em massa contra a Covid. Lembrando que todos os projetos podem ser consultados no site da Câmara Municipal www.riopreto.sp.leg.br. Mariana Dyer para a TV Câmara. A Frente Parlamentar da Câmara de Rio Preto recebeu o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, para falar sobre a situação do transporte coletivo na cidade. A Frente Parlamentar de Combate à Covid-19 da Câmara de São José do Rio Preto recebeu o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, Amaury Hernandes, para falar sobre o transporte coletivo urbano. Participaram da reunião o presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, o vereador Renato Pupo, coordenador do eixo Transportes da Frente Parlamentar, e os vereadores Bruno Moura, Jean Charles Serbeto, João Paulo Rilo, Karina Caroline, Odélio Chaves e Robson Risse. Durante o encontro, os vereadores questionaram o secretário sobre a lotação nos ônibus do transporte coletivo urbano e afirmaram que recebem constantemente denúncias e reclamações de excesso de passageiros. O secretário afirmou que a secretaria segue o limite de lotação de todos os passageiros sentados e mais 10 passageiros em pé, o que é uma orientação da Artesp. Diante de imagens apresentadas pelos vereadores de ônibus com mais passageiros do que o limite estabelecido durante a pandemia, Hernandes afirmou que checará a situação e que o município faz o possível com a frota existente. O secretário convidou os vereadores para uma visita ao centro de controle. A ida dos parlamentares ficou previamente agendada para a próxima terça-feira, dia 1º de junho. E a Câmara Municipal abriu suas portas para uma audiência pública de apresentação de metas fiscais da Prefeitura de Rio Preto. A boa notícia é que a arrecadação nos primeiros 4 meses do ano foi acima da expectativa. O repórter Alexandre Gama traz mais informações. A Prefeitura de Rio Preto fechou o primeiro quadrimestre de 2021 com um superávit financeiro de 3,3%, o que significa uma arrecadação de R$ 613 milhões
ante uma previsão inicial de 593 milhões. O saldo positivo foi alavancado principalmente pelo IPTU, ISS, ICMS e IPVA, impostos que superaram as previsões de arrecadação. Os dados foram apresentados em audiência para apresentação e demonstração das metas fiscais do quadrimestre, realizada na Câmara de Rio Preto. Bem, nós tivemos um primeiro quadrimestre com uma arrecadação satisfatória. Todo começo do ano, a arrecadação ela se apresenta além das expectativas por força de algumas entradas no caixa, por exemplo, o IPVA, o IPTU, pagamento à vista. O ISS, por exemplo, que é o imposto cobrado sobre serviços, arrecadou nos 4 primeiros meses de 2021 73 milhões, superando a meta de 65 milhões para o período. O ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, também superou a expectativa inicial de 66 milhões, arrecadando quase 80 milhões de reais, assim como o IPTU, que arrecadou 109 milhões, quando a expectativa era de 105 milhões de reais. Quando a gente analisa a arrecadação do ISS, a gente vai verificar que, basicamente, os segmentos do comércio que tiveram maior representatividade foram o de tecnologia e o da saúde. E aí nós temos uma visão de que esses segmentos eles aumentaram por força da pandemia, porque a saúde, nós sabemos, né, que houve uma procura muito maior, e a tecnologia também, por conta da pandemia, que muitos estão trabalhando hoje em casa e houve uma necessidade de investimento nessa área. Por isso, apesar de superar a expectativa de arrecadação, a Prefeitura segurou as despesas. De um total previsto de 554 milhões de despesas no primeiro quadrimestre, foram consolidados apenas 465 milhões, ou 83% da meta. Mas, ao longo do ano, a gente sabe que a arrecadação ela pode sofrer oscilações. Então, esta entrada a mais que a gente tem no começo do ano serve de reserva para que a gente possa cumprir com as obrigações no decorrer do ano. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria da Fazenda na audiência, os gastos com pessoal, tanto do Executivo quanto do Legislativo, seguem sob controle. Apesar dos limites de gastos de até 54% da receita corrente líquida com servidores do Executivo e 6% com servidores do Legislativo, o município gasta hoje, respectivamente, 31% e 1,3%. Apesar disso, não há previsão de novos concursos públicos a curto prazo. Gastos com o pessoal, tanto da Prefeitura como da Câmara, eles sempre foram motivos de preocupação e a gente tem um cuidado talvez até excessivo com relação a isso, mas é que para não perdermos o controle. E este ano ainda nós temos alguns impedimentos por força da lei federal e que nós não podemos abrir concursos nem fazer novas contratações. Já a dívida do município atualmente é de 511 milhões de reais, principalmente com financiamentos habitacionais, saneamento, mobilidade urbana e asfaltamento, valor que representa 28% da receita corrente líquida, quando, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite de endividamento do município é de 120% da receita corrente líquida. E agora, uma informação importante para pessoas físicas e jurídicas que têm dívidas com a Prefeitura. Foi prorrogado até o dia 30 de junho o programa que permite o pagamento de débitos com desconto de juros e multa. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores e quem traz os detalhes é a repórter Vivian Lima. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram proposta da Prefeitura para a prorrogação do PPI, o Programa de Pagamento Incentivado. A medida permite que os contribuintes que tenham dívidas com a administração municipal possam quitá-las com desconto de juros e multa. Com a prorrogação, o programa terá validade até o dia 30 de junho.
O secretário da Fazenda, Martinho Ravazzi, esteve na Câmara e falou sobre a expectativa de arrecadação e também sobre os débitos incluídos no PPI. Nós fizemos uma projeção de arrecadação de 30 milhões. Já havia, quando mandamos pela primeira vez o projeto inicial, já havia uma ideia de se prorrogar este prazo. Então, a gente espera que, ao término dos próximos 30 dias, que é o pedido que nós estamos fazendo à Câmara de prorrogação, a gente consiga atingir essa meta. Até hoje, nós tivemos uma arrecadação na ordem de 12,5 milhões, o que para nós foi muito boa. Resumidamente, quais as dívidas que entram no PPI? IPTU, ISS, taxas, enfim, todas aquelas dívidas tributárias inscritas ou não em dívida ativa. O PPI vale para débitos apurados, celebrados ou vencidos até 31 de dezembro de 2020. O programa prevê descontos de até 100% de juros e multa. Quem quiser aderir ao programa deve acessar o site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. O Panorama TVC faz um breve intervalo e a gente volta na sequência falando sobre a Covid-19. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook como Câmara Rio Preto. Siga o perfil, curta a página e fique por dentro das notícias do Poder Legislativo e da cidade. No YouTube, procure por TV Câmara Rio Preto e assista aos nossos programas, entrevistas especiais e reportagens quando quiser. E não esqueça de se inscrever para receber as notificações de novos conteúdos. Tudo simples e dinâmico para você ficar bem informado. Você tem direito de beber e direito de dirigir, mas fazer as duas coisas juntas? Não dá, não. É porque o álcool é a causa de 70% dos acidentes de trânsito. Tá saindo pra beber? Deixa o carro em casa. Vai beber com os amigos? Combine quem vai ser o motorista da vez. E não deixe ninguém dirigir se estiver embriagado. Não caia na conversa. Café forte não resolve. Não esqueça, álcool e direção é uma gelada. Você sabe o que é audiência pública? É toda reunião realizada para apresentação e debate de qualquer assunto que seja de interesse da população, com a presença de autoridades e munícipes. A audiência pública abre espaço para ampla discussão entre diferentes setores da sociedade com membros do poder público. Alguns projetos de lei devem obrigatoriamente passar por audiências públicas antes de ser analisados em plenário. É o caso dos projetos que trazem alterações na lei de zoneamento e dos que tratam do número de vereadores em Rio Preto. O Poder Executivo também promove audiências para prestação de contas e apresentação de metas relativas ao orçamento do município. Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é Covid-19. Para falar sobre isso, eu falo com o médico André Baitello, que é assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde. André, muito obrigada pela participação em nosso programa. Letícia, eu que agradeço a oportunidade aí da gente esclarecer a população as questões relacionadas ao Covid aí no município. E como está a situação da Covid no município, dos leitos de hospitais, enfermaria, UTI? Olha, Letícia, a gente tem nos últimas semanas observado então um aumento no número de casos. A gente sabe que isso, em torno de 10 a 15 dias depois do número de casos, começa a haver o aumento nas internações e na utilização dos leitos de UTI. Então, o que a gente observa hoje, graças a esses aumentos que aconteceram nas últimas semanas, é um aumento na nossa taxa de ocupação, tanto dos leitos de UTI, tá? E também um pouco nos leitos de enfermaria.
Então, hoje a gente está com em torno de 55% a 60% de ocupação nos leitos de enfermaria, tá? E em torno de 88% a 90% nos leitos de UTI. E o que o município tem bastante, que é equivalente a um leito de UTI, é o suporte ventilatório. E alguns hospitais da cidade já chegaram a precisar recusar internação ou ainda está controlado nesse sentido? Olha, o hospital de base, que é referência regional, né, para toda a região de São José do Rio Preto e também para a parte da região de Araçatuba, ele, alguns dias da semana passada, teve dificuldade em receber pacientes. Só lembrando que as vagas do hospital de base é regulada pela central do estado, que chama CROSS. Né? Então, é a CROSS que organiza a entrada dos pacientes aí no hospital de base. Então, na semana passada, teve alguns problemas relacionados normalmente a pacientes de outras cidades. Nós aqui no município de Rio Preto não temos problema deste tipo nesse momento. E existe algum tipo de estudo para abertura de mais leitos no município? Olha, nós estamos, não é só questão de abrir, porque existe uma possibilidade de aumento que a gente sabe que existe. A questão é disponibilidade de recursos humanos, que a gente está saturado, de recursos também de equipamentos hospitalares. Então, não é só a questão de, pode ser que tenha um maior número de casos, pode ser. Mas nós estamos também com as nossas equipes saturadas. Nós normalmente não temos, assim, condições de ter mais equipes disponíveis. Mas só para você ter uma ideia, nós temos hoje mais de 850 leitos dedicados ao Covid, entre o sistema público, o SUS, e o sistema privado, os convênios, hospitais. Ou seja, talvez seja o maior número de leitos pela população do estado de São Paulo. Então, nós temos um grande número de leitos, mas mesmo assim a gente está num patamar alto de ocupação. E devido a essa taxa de ocupação, a Secretaria avalia os riscos de uma terceira onda, avalia talvez medidas mais restritivas em breve? Olha, Letícia, isso é possível. É possível que a gente evolua ainda com um maior número de casos. Eu não sei se a gente chama de onda, alguma coisa desse tipo, mas é possível que ainda tenha um aumento no número de casos. O que a gente observou durante essa semana foi uma estabilização num patamar alto e também, o que é importante dizer, depende muito da rotatividade do leito. Nos primeiros dias da semana, nós tivemos mais altas do que internações, apesar de continuar tendo um número grande de internações. Mas os números de altas, até na quinta-feira, até ontem, superou o número de internações. Ou seja, a gente está numa condição estável, num patamar alto, mas numa situação preocupante e que a gente está atento aí à necessidade ou não de provisionar mais recursos nas unidades que a gente já tem. E agora a gente tem tido notícias, de novas variantes, a variante indiana, que já foi detectada no Brasil, a variante P4 na região de Porto Ferreira. O município monitora esse tipo de variante aqui, já que elas tendem a ser mais transmissíveis? Olha, essas variantes, existem muitas variantes pelo mundo todo, né? A gente sabe que tem mais de 800 variantes no mundo. E essas variantes, realmente, que você colocou, são as que normalmente são as mais importantes. Né? A variante indiana, a P4, a P2. Né? O que predomina pelos estudos que são monitorados pelo Estado, esse estudo da característica genética aí das variantes, é feito pelo Estado e a gente tem alguma coisa sendo feita aqui também, na FAMERP e na Unesp. O que predomina hoje no nosso meio é a variante P2. Tá? Nós não temos casos de variante indiana aqui. E a gente
vem acompanhando isso junto com esses registros aí feitos pelo Estado de São Paulo e pelas nossas universidades, e estamos preocupados sim com a inclusão dessa variante, mas no momento nós não temos nenhum caso. E recentemente, André, o governo do estado de São Paulo anunciou a compra de 1 milhão de testes rápidos de antígeno para distribuir para os municípios. Rio Preto tem previsão de receber esses testes? É importante testar a população para a secretaria ter uma ideia de como lidar com essa pandemia? Sim, é importante os testes. Nós ainda não temos recebido nada oficial do estado se nós vamos receber esses testes. Porém, sem dúvida, se você identifica a doença mais precoce, você pode, além das questões assistenciais, ou seja, tomar medidas mais cedo, existe também a questão do controle da doença, né? Você pode isolar essas pessoas com mais rapidez e evitar a disseminação da doença. Então, os testes são importantes, sim, para a gente fazer a identificação precoce e tomar as medidas sanitárias aí necessárias para tentar controlar a doença. Várias cidades do país estão começando a testar, até por orientação do Ministério da Saúde, né? Testar o pessoal dos aeroportos, dos portos. Rio Preto, como um grande polo regional, quem vem aqui para a região geralmente passa pela nossa cidade. Vocês têm alguma previsão de testagem no aeroporto, na rodoviária, de alguma forma, de quem passa por aqui? Letícia, isso ainda não. A gente não tem recurso disponibilizado para isso nesse momento, então ainda a gente não tem essa definição. Caso esses testes cheguem e a gente realmente comece a identificar que existe essa possibilidade, né, com uma chance maior de que isso possa acontecer, talvez a gente passe aí através da vigilância, né, da vigilância epidemiológica e sanitária, medidas desse tipo, mas por enquanto ainda não. Muito obrigada, André. Acho que é interessante a gente só reforçar que quem tem que tomar a segunda dose agora nas próximas semanas e quem já tem direito à vacina deve procurar os postos de vacinação para ajudar a gente a combater essa pandemia, né? Isso. Letícia, eu queria sempre, a gente vive falando isso, né? Uma questão já até chato ficar falando tanto sobre isso, mas é fundamental. Apesar da vacina ser a medida mais eficaz e que todo mundo tem que tomar a vacina, né? Então, eu sei que a vacina não está disponível para todo mundo, mas todo mundo que pode tomar deve tomá-la. Mas a gente tem que continuar lembrando das pessoas do uso da máscara, né? Saiu de casa, usa máscara, tá? Da medida para evitar aglomerações, nós estamos aí próximo do feriado, semana que vem. A gente espera que a população vá ganhando consciência e que evite as aglomerações. A doença continua aí, continua sendo transmitida num patamar alto, ou seja, muita gente ainda está pegando a doença, apesar da vacina, apesar de muita gente já ter pego, muita gente ainda continua se contaminando com a doença. Então, lembrar que essas medidas vão ter que continuar por tempo indeterminado. Não sabemos quando isso vai poder deixar de acontecer, mas o uso da máscara e evitar as aglomerações é fundamental aí nesse momento. Muito obrigada, André. E pessoas de 40 a 44 anos com comorbidades e deficiência permanente já podem se vacinar contra a Covid-19. O calendário foi antecipado e a estimativa é que 8 mil pessoas sejam vacinadas com essa nova fase. Confira os detalhes e outros grupos que podem receber a vacina contra o coronavírus. A vacinação para o novo grupo de pessoas de 40 a 44 anos com comorbidades e deficiência permanente pode ser feita na Swift das 8 da manhã às 5 horas da tarde, nas unidades de saúde não respiratórias e em demais equipamentos públicos das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Para ser vacinado, a pessoa deve apresentar documento de identidade com foto e CPF. Pessoas com deficiência permanente devem apresentar ainda o comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada, enquanto os pacientes com comorbidades devem apresentar atestado ou laudo médico.
É importante preencher antecipadamente o cadastro do Vacina Já, disponível em www.vacinajá.sp.gov.br para evitar filas. Os outros grupos que já podem receber a vacina contra o coronavírus são gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos de idade, pessoas a partir de 18 anos transplantadas, imunossuprimidas, em diálise ou com síndrome de Down, trabalhadores da saúde, dose 2 da AstraZeneca, idosos, dose 1 e 2 da AstraZeneca, idosos, dose 2 da Coronavac, profissionais da educação com 47 anos ou mais, dose 1 ou 2, motoristas e cobradores de ônibus. Os cuidados, mesmo depois de tomar as 2 doses da vacina, devem continuar. Se você tomou já as 2 doses da vacina, excelente. Porém, não é motivo para você deixar de se cuidar e de cuidar dos outros. Porque nós sabemos, primeiro, que a vacina não é 100% eficaz, ela reduz bem o seu risco, mas ela não é 100% eficaz. E 2, nós ainda não sabemos se as pessoas vacinadas, elas deixam de transmitir o vírus. Então, é muito importante que mesmo pessoas vacinadas mantenham os seus cuidados. E além da vacinação contra a Covid-19, nós estamos em período de campanha de vacinação contra a gripe, que começou em abril e ainda não atingiu a sua meta, que é de 90% de cobertura para os grupos prioritários. Nesta fase da campanha, podem se vacinar os trabalhadores da saúde e da educação, gestantes, puérperas, que são mulheres que tiveram filho recentemente, idosos e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A vacinação contra a gripe é feita nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira. Para consultar os locais de atendimento, é só acessar o site riopreto.sp.gov.br/mapavacinas. E pesquisadores do Hospital de Base de Rio Preto estudam a eficácia de uma nova vacina contra a gripe. Quem quiser pode se candidatar como voluntário, veja como. O Centro de Pesquisa do Hospital de Base está recrutando voluntários para o estudo de uma vacina tetravalente contra a gripe. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. A pesquisa prevê a participação de 600 voluntários em Rio Preto e região. Quem quiser se candidatar deve preencher formulário disponível no site do HB. O endereço é hospitaldebase.com.br. Mas atenção, não podem participar da pesquisa pessoas com alergia às proteínas do ovo ou frango, mulheres grávidas e também portadores de doenças crônicas descompensadas. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com o Centro de Pesquisa pelo telefone 3201-5000, ramais 1014 e 1015. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E além dessa vacina contra a gripe, o Centro Integrado de Pesquisa do Hospital de Base vai estudar também uma nova vacina contra a Covid-19. Em breve serão abertas as inscrições para voluntários que tenham interesse em participar da pesquisa. Cerca de 500 adultos com ou sem comorbidades serão acompanhados por 1 ano. E o Panorama TVC faz mais um intervalo. Não saia daí que nós voltamos já com informações sobre o vestibular da FATEC. Você conhece o site da Câmara de Rio Preto? Aqui você encontra todas as informações do Poder Legislativo. Projetos, leis, notícias, vídeos, tudo o que acontece na Câmara está online. Para saber o que vai ser votado na próxima sessão ordinária, clique em Consultar Sessões ali embaixo, logo no rodapé da página. Inclusive, o que já foi discutido em plenário também fica à sua disposição com informações como o que foi aprovado, rejeitado ou adiado. É a Câmara de Rio Preto mais perto de você. Você deixou de votar e não justificou a ausência às urnas? É preciso regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. É muito simples, hein? Acesse o site tse.jus.br e procure a opção Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Quitação de Multas.
Desça a barra de rolagem, preencha seus dados pessoais e consulte se você possui algum débito eleitoral. Caso tenha, você deve emitir a guia de recolhimento da União, pagar no Banco do Brasil, em uma agência ou pelo aplicativo e só. Rapidinho você resolve tudo. Desde 2014, as mulheres que usam transporte coletivo urbano depois das 10 horas da noite podem embarcar e desembarcar dos ônibus em qualquer local que faça parte do trajeto, mesmo que não tenha ponto de parada. A regra foi determinada por lei municipal e vale para as linhas que percorrem os bairros de Rio Preto e os distritos. Essa é uma medida importante para garantir a segurança das riopretenses que usam transporte coletivo. Se você quiser mais informações sobre essa e outras leis municipais, acesse nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Voltamos com o Panorama TVC e agora o assunto é educação. Estão abertas as inscrições para o vestibular das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. O processo seletivo é válido para o segundo semestre deste ano. Rio Preto conta com um campus da FATEC e eu converso agora com o diretor da unidade, professor Ademar Pereira dos Reis Filho. Muito obrigada pela presença em nosso programa, professor. Eu que agradeço o convite. Professor, aqui em Rio Preto, quais são os cursos oferecidos e quantas vagas? Então, nós temos o curso de agronegócio, 40 vagas de manhã, 40 vagas à noite. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas, 40 vagas à tarde. Informática para negócios, 40 vagas de manhã e 40 vagas de noite. E o curso de gestão empresarial, que é na modalidade EAD, 40 vagas. E até quando as pessoas podem se inscrever? As inscrições vão até o próximo dia 7 de junho, até às 15 horas. É muito importante que a pessoa não deixe para a última hora, porque tem que juntar uma documentação para fazer a inscrição, né? É digitalizado, o processo está todo digitalizado, então é preciso que ela fique atenta e não deixe para a última hora. E onde essas pessoas se inscrevem? Como que elas fazem o procedimento? Como eu disse, é tudo online. Então, ele vai entrar no site vestibularfatec.com.br. Nesse site, ele tem todas as orientações que ele precisa, inclusive um tutorial, um vídeo tutorial com o passo a passo que ele tem que seguir lá, né? Mas, basicamente, é o preenchimento de informações pessoais e anexar digitalmente um documento de identificação e um documento que comprove que ele tem o ensino médio completo. Aliás, né, esse documento de ensino médio é que vai classificá-lo depois, né, no processo de seleção. E diante desse cenário de pandemia que a gente enfrenta, como vai ser o processo seletivo? Então, como eu disse, né, já é o terceiro vestibular nosso que o processo é feito por análise de desempenho no ensino médio. Então, é justamente por isso que o aluno tem que anexar o histórico escolar, ele vai informar a pontuação, a nota que ele tirou em disciplinas de matemática e língua portuguesa. E, em função desse desempenho que o aluno teve no ensino médio, ele vai ser ranqueado e classificado no processo seletivo. E tirando o curso que o senhor já disse que é em EAD, né, que é em Educação à Distância, os outros cursos, como está sendo a questão das aulas na FATEC? Vocês estão presencial, remoto, híbrido? Como que vocês têm feito? Então, no momento, nós estamos 100% remoto. Desde maio do ano passado, né, quando nós tivemos lá o agravamento da pandemia, o Centro Paula Souza migrou todos os cursos para o sistema remoto e, enquanto a gente não tiver a certeza, a segurança, né, de que nós podemos retornar, mesmo que parcialmente, às atividades presenciais, né, então, por enquanto, 100% remoto. E uma coisa que nos deixa bastante feliz, né, entusiasmados, é que nós monitoramos, né, fazemos pesquisa de acompanhamento com os alunos e nós temos lá um índice de satisfação de 92% dos alunos e afirmam estar plenamente satisfeitos lá com o ensino remoto da forma com que vem sendo feito.
Muito obrigada, professor. E reforçando, quem quiser se inscrever para o vestibular da FATEC, tem até o dia 7 de junho, às 3 da tarde. Tem que acessar o site www.vestibularfatec.com.br. E agora o assunto é mercado de trabalho. Quem está procurando por uma vaga pode consultar o balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. Confira os setores que estão com mais oportunidades vagas. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 321 vagas disponíveis entre postos temporários, permanentes e estágios. Nesta semana, destaque para os seguintes cargos: ajudante de pedreiro com 10 vagas, carpinteiro 4 vagas, auxiliar de limpeza 9 vagas, azulejista 20 vagas, consultor de vendas 43 vagas. A lista completa para todos os postos ofertados você encontra no site da Câmara Municipal, que é riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode ter acesso a essas informações no site da Prefeitura. Basta acessar riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. Nesse link, o trabalhador pode se candidatar às vagas ofertadas. Quem tiver dúvida pode procurar a Secretaria Municipal do Trabalho. O telefone é 3211-4950. E agora você conhece um projeto que, além de ajudar na causa animal, protege o meio ambiente. É o Tampinha que Salva, que está com 2 campanhas importantes. O repórter Matheus Camargo traz mais informações. O projeto Tampinha que Salva, uma ONG de São José do Rio Preto que se dedica à proteção dos animais e à preservação do meio ambiente, está com uma nova campanha. Doe alimentos ou ração e ganhe um kit de máscara e álcool em gel. A vereadora Cláudia de Júli, idealizadora do projeto, explica a novidade. O que nós fizemos? O mês passado nós tivemos a ideia de fazer uma troca de uma máscara com um álcool em gel na porta de um pet shop. E nós conseguimos trocar na faixa de 450 quilos de ração. Só que aí a empresa falou assim, olha, o que você conseguir de ração, a Speciale Pet falou, eu te dou a mesma quantidade. E hoje eles me entregaram mais de 650 quilos de ração. Então, você vê, numa ação simples de um dia, nós conseguimos mais de 1.000 quilos de ração para ajudar os animais de famílias que hoje está em situação difícil por causa da pandemia, perdeu o emprego, tá? E agora nós estamos aqui, começando no Colégio Ateneu, com uma campanha, ó, a máscara tem a logomarca, o nosso frasquinho de álcool gel tem uma logomarca e tem uma frasezinha de incentivo para trocar. Por alimento, pode ser arroz, feijão, eles estão estipulando o que vai ser, ou ração. Porque a gente também está fazendo cesta básica, que nós temos uma parceria com a Casa de Francisco. Então, eles já têm as famílias cadastradas, como nós temos as famílias para dar ração, eles têm para dar a cesta. Então, a gente está começando aqui. E a gente queria também que outras escolas entrassem com a gente. A gente faz personalizado, no tamanho da criança, porque quanto mais a gente conseguir, melhor. E nessa fase tão difícil, vamos dar comida para quem tem fome, vamos dar aquecimento para quem tem frio. Por falar em frio, a vereadora esteve no Colégio Ateneu para dar início à campanha do kit Covid e para receber a doação de 60 roupinhas para cães, que serão usadas nos cachorros que estão sendo atendidos na diretoria do bem-estar animal. Que serão doadas lá para a Dibeia, para os animais da Dibeia, que hoje está lá no prédio do Centro Zoonose. Lá é muito frio. À noite, porque é perto do rio. Então a gente está fazendo e depois nós vamos estender isso daí para outros animais também que precisam. Você vai comprar uma roupa dessa num pet shop, custa caro. Então se a gente fosse comprar tudo, a gente não conseguiria. Então é as parcerias que estão fazendo o projeto crescer cada dia mais. Kelsen Arioli, diretor da Dibeia, Diretoria do Bem-Estar Animal, órgão da Prefeitura de São José do Rio Preto, recebeu as roupinhas doadas pelo projeto. Eu acho que os projetos são muito importantes, né, para o bem-estar de cada animalzinho, porque a gente não consegue, né, andar sozinho, sem o apoio, né, das pessoas, e isso para a gente é muito gratificante. Ele lembrou que esse período do ano, que é mais frio, merece atenção redobrada da causa animal. Preocupante, não só os de rua, como de algumas pessoas que têm poucas condições e acabam tendo muitos animais em casa. Como nós lá também temos vários animais
E agora a gente vai até, né, usar as roupinhas do projeto do colégio que nos doaram para aquecer um pouquinho o frio deles, né? Mas a gente se preocupa sim e a gente quer mostrar para as pessoas, para aquecer um pouquinho a vidinha desses animais que tanto sofrem por aí. E a causa animal virou paixão entre os alunos, explica o coordenador educacional Walter Poletti. Eles trazem as tampinhas, pedem para tirar foto, querem que a gente compartilhe nas redes sociais para... eu quero tirar foto, que eu trouxe um saco, aí um colega traz, o outro quer trazer mais que o colega. O projeto Tampinha que Salva estimula a conscientização de alunos e de toda a população para a importância do descarte correto das tampinhas plásticas de embalagem, que duram anos para se decompor na natureza. Além disso, esse material acumula água e serve de foco de proliferação do mosquito da dengue Aedes aegypti. O projeto Tampinha que Salva começou no finzinho de 2018 e pedindo para as pessoas juntar tampinha. A gente não tinha pontos de arrecadação, com o tempo foi criando-se, né, esse costume das pessoas entregarem. Hoje nós temos mais de 50 pontos na cidade, tem supermercado, farmácia, pet shop, escolas. Nós já arrecadamos mais de 30 mil quilos de tampinha, gente, são 30 toneladas de tampinha. E a renda é toda revertida para a causa animal. Desde que foi criado, o Tampinha que Salva já bancou a castração de mais de 1.500 bichos. Além disso, forneceu remédios para 2.000 animais. Cuida de adoção e de encaminhamento para lares provisórios e oferece ração para as famílias que precisam. Já foram 6 toneladas de ração distribuídas. A pessoa que quer ser, né, uma empresa, um condomínio, nós estamos entrando nos condomínios agora, entra em contato com a gente, né? Ou no meu gabinete, ou então no telefone do Tampinha. Em tudo quanto é lugar tem a página Tampinha que Salva no Facebook, que tem todas as informações. E aí a gente leva, um tambor desse aqui e para as pessoas ir colocando. Quando está cheio, eles avisam, a gente vai buscar. E você vai ver agora o resultado de um importante trabalho realizado por servidores da Câmara e que teve início há mais de um ano. A criação e manutenção do Arquivo Público do Poder Legislativo. A repórter Mariana Dyer conta como ele foi criado. A história de um município pode ser resgatada de várias formas. Pouca gente sabe, mas nesse prédio aqui, na Avenida Alberto Andaló, ficam guardados documentos importantes da história de São José do Rio Preto. Aqui funciona o Arquivo Público da Câmara Municipal. O Arquivo Público fica próximo à sede do Poder Legislativo, o que facilita o acesso da população e dos servidores que trabalham no local. A história é contada por meio dos documentos de décadas passadas até os dias atuais. E os responsáveis por esse resgate foram os membros da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, formada por servidores efetivos da Câmara. Em 2015, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto instaurou a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, que visava fazer uma melhor gestão documental do que era produzido pela Câmara e do que ainda seria produzido, porque a gente tinha um volume de documentos muito grande, que estavam tanto aqui na biblioteca, quanto nos departamentos, quanto no arquivo da Prefeitura. Quando nós mudamos para esse prédio, nós tivemos acesso a todos os documentos, nós verificamos que alguns estavam bem danificados, outros estavam rasgados, com manchas de mofo. Então, nós limpamos com pincéis cada documento, retiramos esse mofo. Os documentos que estavam muito danificados serão reencadernados. Foi um longo processo até que os primeiros documentos pudessem ocupar as prateleiras do novo Arquivo Público. Um trabalho que já dura mais de um ano e se estende porque a história continua e a cada dia a comissão trabalha com novos materiais, como cartas, ofícios e os projetos criados na Câmara Municipal. Alguns documentos somam mais de 100 anos de idade e são mantidos no local como item histórico. Entre os arquivos de guarda permanente, o mais antigo é da década de 40. Para conhecer a legislação, os critérios e as práticas para esse trabalho, os servidores da Câmara passaram por uma capacitação em cursos e palestras, além de visitas a arquivos públicos da capital paulista e outras cidades do estado.
Em 2018, o Arquivo Público do Estado de São Paulo publicou o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade, um modelo que deveria ser seguido pelos outros legislativos do Estado. Esse modelo foi importante porque, através dele, a gente consegue ver os documentos que nós produzimos aqui no nosso legislativo e qual é a guarda deles. Alguns documentos são de guarda permanente e aí eles não podem ser eliminados, mesmo que sejam digitalizados, e outros documentos são de guarda temporária. Os que são de guardas temporárias, nós colocamos eles na sala do setor determinado aqui no arquivo e depois, quando o prazo é dado, nós procedemos com a eliminação. A partir desse modelo do Arquivo do Estado de São Paulo e com o apoio de todos os departamentos da Câmara, nós conseguimos elaborar o nosso plano de classificação e a nossa tabela de temporalidade. Em dezembro de 2019, ele foi publicado através de um ato da mesa. A partir de então, nós já procedemos por diversas eliminações. As eliminações são todas publicadas em Diário Oficial e elas só acontecem após 1 mês dessa publicação, para que, caso alguém tenha interesse em ver esses documentos, em saber do que se trata, eles possam entrar em contato conosco. O trabalho no prédio, que ganhou o nome do ex-vereador Alberto Olivieri Filho, também é permanente e aprimorado a cada dia. Nós temos um caminho muito longo ainda a percorrer, a atingir o nosso objetivo. Por enquanto, nós usamos planilhas para localizar, para cadastrar todos esses documentos. Separamos os departamentos por salas. Futuramente, nosso objetivo é adquirir um sistema próprio de arquivos. Quem tiver interesse em consultar algum documento, pode entrar em contato pelo e-mail documentos@riopreto.sp.leg.br. A proximidade com a população é também importante para a consolidação do arquivo, que mantém intacta parte da história dos riopretenses, do Poder Legislativo e de quem tem a oportunidade de acessar todo esse material. É muito bacana, a gente descobriu coisas aqui incríveis, tanto sobre a história da Câmara, quanto sobre a história do município. A gente recebeu diversos pedidos de pessoas que gostariam de ver arquivos que a gente tinha guardado e que ajudaram em teses de mestrado, em dissertações, TCCs, para pesquisa. Então, além do enriquecimento cultural, auxilia no desenvolvimento científico do município. E segundo a responsável pelo Arquivo Público da Câmara, a população pode colaborar com doações de materiais. Um dos projetos para o local é a criação de uma galeria com documentos mais antigos ou relevantes que poderão ser consultados pelas futuras gerações. Muito importante esse trabalho de preservar a história do município e do Poder Legislativo, né? E atenção, a Prefeitura de Rio Preto publicou a convocação dos remanescentes aprovados no concurso público da educação realizado em 2018. Os cargos são de professores, coordenador pedagógico e diretor de escola. O concurso venceria no dia 3 de julho. São 8 convocados que devem procurar a Prefeitura com a documentação necessária para a posse. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa ou acessar qualquer outro programa de nossa programação, é só acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br. Também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.